Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos agora ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores e, de imediato, eu passo então a palavra ao vereador Cleonir Roque Cervenini, que já havia pedido a palavra. Senhora Presidente, então faço aqui no pequeno expediente a leitura do requerimento sobre a Frente Parlamentar em defesa do agronegócio, que engloba o setor da agricultura e o setor da pecuária. A proposta da referida frente dar-se-á em razão da necessidade de auxiliar esses ramos tão impactantes na economia regional, que, segundo o jornal Pioneiro, a Serra Gaúcha tornou-se a região de maior produtividade na agricultura do Estado. Farroupilha possui grande diversidade produtiva e em 2019 foi responsável por 40% da produção de uvas moscatos no Rio Grande do Sul. Em 2017, devido aos fungos que reduziu em 26% a área plantada na serra, nossa cidade perdeu o título de capital nacional do kiwi. Sendo assim, diante da relevância desse setor e conforme relatos dos próprios agricultores, da falta de programas do governo federal, o vereador propõe a referida frente parlamentar para o fito de criar pontes de contatos com os representantes de outras regiões e da nossa. Ainda, esse vereador já explanou várias vezes sobre a importância desse setor na nossa região, tendo em vista ser um trabalho de grande valia. Assim, senhora Presidente, eu gostaria também de convidar o nobre vereador Maurício para que... Poderia convidar também o vereador Beto, mas o vereador Beto está de passagem, então aqui depois à frente vai ficar, enfim. Mas convidar para que se associe a esse requerimento, para que a gente juntos possa fazer essa frente parlamentar em defesa da nossa agricultura, do nosso setor que tem sido forte, que tem sido valente aí nesse período e desde sempre, né? Porque quando vai mal as coisas na cidade, e é o que está acontecendo hoje no nosso país, o que está segurando o nosso país ainda é a agricultura, né? É uma pena que ainda a gente tem uma agricultura que exporta sem valor agregado, né? Nós não conseguimos ainda exportar um produto agregado, estamos na questão dos commodities. A gente vê, por exemplo, hoje indo boi vivo para fora do país, né? Quando nós poderíamos mandar a carne, né, já pronta para consumo, a gente manda o produto que vale menos, né? Então a gente ainda tem que avançar muito no nosso país em termos de agricultura, mas com certeza já se deu um passo muito importante, graças às tecnologias que têm chegado. Quem vai nas feiras, quem visita a Expo Inter, por exemplo, né, sabe do quanto importante que tem sido a agricultura. E aqui, na nossa região e no nosso município, a gente tem muitas medalhas para pendurar, principalmente na questão da uva, do vinho, do moscatel. As nossas vinícolas não perdem, não passam vergonha para ninguém, não perdem de ninguém. Tem sido muito importante. A gente tem hoje o Caminhos do Caravaggio, por exemplo, que faz essa ligação de Canela com Farroupilha, que passa pelas nossas agriculturas, pelos nossos parreirais, pelas nossas vinícolas, pelas nossas cantinas. E o nosso interior tem sido exemplo para muitos e para o nosso município, com certeza, um orgulho, mas precisa muito desse apoio. Então, senhora Presidente, eu coloco aqui a leitura do requerimento e peço que Vossa Excelência coloque em votação. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cleonir Roque Cervenini. E coloco em votação
Encaminhamento de votação para o vereador Maurício Belaver. Senhora Presidente, peço vista aí o requerimento. Farei o Roque dar uma conversada aí. Era isso. Vista. O senhor pediu vistas? Sim. Bom. Então, pode encaminhar. Não, tranquilo, vereador Maurício. Que bom que o senhor pede vistas, porque isso também valoriza o requerimento. O senhor pode dar uma olhada, conversamos aí durante a semana e faremos certamente um entendimento para que a gente possa, no final, vencer a agricultura. É isso que importa. Obrigado. Então, foi concedido vistas ao vereador Maurício do requerimento número 181. Com a palavra, o vereador Maurício Belaver, inscrito em segundo lugar. Senhora Presidenta, peço ir à votação o requerimento 175/2021. Os vereadores signatários, após ouvir a Casa, requerem a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, Resolução 540/2015, seja enviada a moção de apoio ao Governo Federal para que, tendo em vista o Plano Nacional de Imunização, acrescente no grupo de prioridade a classe dos trabalhadores do setor primário e secundário, levando em consideração a importância da classe destacada, principalmente os agricultores, trabalhadores rurais, trabalhadores de frigoríficos, aviários, laticínios e granjas, entre outras atividades. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Maurício Belaver. Colocamos em votação o requerimento de número 175/2021. Os senhores vereadores que estão de acordo, por favor, permaneçam como estão. Então, aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência justificada dos vereadores Juliano Baumgarten e Eurídice Sutili. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Doutora Eleonora, sabe que muito me honra te ver presidindo os trabalhos desta casa. Uma, porque és mulher e todos nós conhecemos a luta das mulheres por ocuparem espaços de decisão e de poder. E outra, porque já conhecemos a sua competência quando aqui faz o seu trabalho, conduz todos os trabalhos da casa. Estendendo eu boa noite da presidente para todos os colegas vereadores, a imprensa, todos que estão aqui na casa nos prestigiando e todos também que nos assistem de seus lares, todos os nossos assessores e funcionários da casa. Quero aqui dar as boas-vindas também para o nosso sempre vereador Beto Maioli, que desde que eu o conheço, sempre o conheci como vereador. E muito nos honra a sua presença aqui, porque realmente todos esses anos passando pela casa já é e podemos considerar o nosso mestre. Até pelo seu humor. Eu nunca vi o Beto triste ou ele nos passa essa energia positiva, esse humor. Né? Então já é um ganho para todos nós. Seja bem-vindo, colega. Aqui eu quero me solidarizar com a fala do nosso colega Tiago Brunet sobre o lockdown. Eu também, colega, sou totalmente contrário a isso. Também concordo que é responsabilidade dos nossos governantes resolverem o problema da saúde. Nós já temos a Constituição que diz direito para todos. No seu artigo 5º, nós temos as garantias individuais e muitos incisos. E num dos incisos diz que é dever do Estado garantir a saúde a todos. A
fornecer, a promover políticas econômicas, sociais, até para diminuir os riscos de qualquer problema de saúde. Então, não cabe a nós sermos sacrificados em fecharmos estabelecimentos comerciais, a não poder trabalhar, deixar faltar o alimento dentro de casa, que é uma responsabilidade do Estado. Nós não podemos nunca, aos governantes em si, né? Nós não podemos pagar a conta sempre. É a mesma coisa. Falta dinheiro, aumenta os impostos. Quem é que paga a conta? Falta água, aumenta a conta de luz. As estradas estão ruins, vamos ter pedágios. Então, nós sempre estamos pagando a conta. Eu acho que nós temos a Constituição, né, que é a Carta Magna, que rege todas as outras leis, que diz que é dever do Estado promover a saúde para todos. Então, eu acho assim também contrário nessa questão do lockdown. Quero também colocar que o deputado federal Covatti Filho, tá, enviou ao hospital uma verba de 250 mil para custeio, né, dos serviços hospitalares ao nosso Hospital Beneficente São Carlos. Inclusive, foi a pedido da deputada estadual Silvana Covatti que ele atendeu, então, essa demanda de nos mandar essa emenda parlamentar. E também quero agradecer, ocupando esse espaço, ao nosso colega Amarante, pelo convite que nos fez para que amanhã, né, acompanhá-lo até a Casa Civil, né, falar com o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, para que possamos começar um diálogo, mostrar realmente o que ele já sabe, com certeza, o estado de nossas estradas, pelo menos aqui, né, das vias aqui próximas a nós. Eu acho importante esse trabalho que a gente vai fazer, de iniciar realmente algum movimento concreto. Bom, se nós esgotarmos todos os movimentos da forma administrativa, nós vamos ver a questão judicial, nós temos que judicializar, se caso nós dermos todas as opções e não tivermos êxito. Essa é a minha opinião, agradeço o convite e estarei com todos os meus colegas nesta demanda. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. Com a palavra, o vereador Tiago Ilha. Colegas vereadores e vereadoras, gostaria de apresentar a essa casa o requerimento número 176/2021, de nossa autoria, que, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que envie votos de congratulações ao Centro de Tradições Gaúchas CTG Ronda Charrua, situado na Rodovia dos Romeiros, em Farroupilha, que na última sexta-feira, dia 28 de maio, comemorou seus 68 anos de fundação, né? Um dos mais antigos do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, nesse evento, o nosso vereador-presidente, que está na condição de prefeito em exercício, esteve lá. O próprio Tadeu tem uma história muito forte com esta entidade, né, importante do nosso município, foi patrão dessa entidade, foi capataz artístico, também tem uma história muito importante, e eu gostaria de o entendimento e a votação de todos os colegas vereadores, por isso solicito que o presente requerimento vá à votação, senhora presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. Colocamos em votação o requerimento número 176/2021. Os vereadores... Encaminhamento de votação para o vereador Pastor Davi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite especial ao nosso colega vereador Beto Maioli. A gente tem a alegria de estar nessa casa. Boa noite também à imprensa, a todas as pessoas que estão nos acompanhando dos seus lares. E dizer que sim, a bancada da Rede de Sustentabilidade, vereador, vota favorável a este requerimento, visando a importância de nós valorizarmos a nossa cultura e também valorizar aqueles que investem na nossa cidade e que são aí exemplo de resistência, de persistência, né, nos seus trabalhos. Então, votamos favorável e, se assim o vereador entender, pedimos para subscrever também. Colocamos em votação o requerimento número 176/2021
subscrito pela bancada da Rede, subscrito por todas as bancadas. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência justificada dos vereadores Juliano Baumgarten e Eurídice Sutili. Gostaria de retornar ao meu tempo, então? Retornando a palavra ao vereador Tiago Ilha. Muito bem, senhora presidente, obrigado pela compreensão e por subscrever também um importante reconhecimento dessa casa, uma entidade importante para a nossa cidade. A história dos CTGs da nossa cidade como um todo se confunde com a própria história da nossa cidade. Esse também é o CTG mais antigo da nossa cidade, né? Um dos mais antigos do estado do Rio Grande do Sul, entre os 3 primeiros, com certeza, do estado. Eu queria me somar à fala do meu colega vereador Tiago Brunet, que foi também endossado aqui numa discussão quase que encaminhando pela filosofia, né? O meu colega vereador Broila. Também tenho sido um estudioso disso, porque acredito muito em alguns pilares que a história e que a literatura nos conta. E o Tiago falava de uma questão importante que está presente na vida da gente, do ser humano como um todo. Porque é exatamente nessa pirâmide que a gente provoca dentro de nós, como cidadão, como consumidor, como ser humano, os nossos instintos mais primitivos, né? É por causa dessa pirâmide, né? E a explicação dela o Tiago trouxe muito bem, que muitas vezes a gente tenta entender motivações humanas diversas, né? Que vão desde a total ignorância em fatos totalmente difíceis de compreender quando tirar uma vida, né? Até a soberba, né? De encarar e achar que você é o dono do mundo, né? E que ninguém é mais do que você é a última bolacha daquele pacote. Então, eu acho que essa discussão que o Tiago aborda aqui, ela traz uma reflexão profunda de a gente entender o nosso papel da sociedade. Nós precisamos ter a compreensão que a gente está de passagem, né? E a gente tem que fazer que a nossa passagem seja a melhor possível para a nossa comunidade. Nós somos legisladores, somos vereadores, nós não somos vereadores, nós estamos vereadores. Essa é a compreensão que talvez a reflexão do Tiago me faz entender e me provoca o que eu acredito, que nós não somos vereadores, não somos prefeito, nós estamos no momento, porque a pessoa que quer ser isso para sempre, tomem cuidado. Quando fazem disso profissão, tomem cuidado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que seja enviado votos de congratulações à empresa Tramontina Farroupilha Sociedade Anônima, Indústria Metalúrgica, na pessoa de Lorivaldo Almaz, diretor administrativo e financeiro, e na pessoa de Clóvis Tramontina, presidente do Conselho de Administração, em comemoração ao 50º aniversário da empresa, que se dará no dia 1º de junho de 2021. Através deste, parabenizamos e desejamos muito sucesso à empresa Tramontina, que tanto contribuiu para o desenvolvimento de nosso município. Nestes termos, pede deferimento. Pede e espera deferimento, né? Por favor, em votação, então. Colocamos em votação o requerimento 179/2001. Os vereadores que estiverem de acordo... Encaminhamento de votação para o vereador Pastor Davi. A Rede de Sustentabilidade vota favorável, Caleb, né? O nobre vereador, e se assim permitir, subscreve também. Muito bem. Então, colocamos em votação o requerimento 179/2021. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência justificada dos vereadores Juliano Baumgarten e Eurídice Sutili, e também todas as bancadas estão subscrevendo. Com a palavra, o vereador Amarante.
Desculpa. Tá, mas ele foi trocado, então. Bom, pessoal, colegas, o que me traz aqui é um assunto muito importante, tá? Muito importante. Este gráfico mostra a série anual de mortes de gestantes e puérperas no Rio Grande do Sul desde 2011. E, infelizmente, no início desse ano, até o mês de maio, nós tivemos um aumento de mais de 100% das internações hospitalares de gestantes e puérperas, de 165% de UTI em gestantes e puérperas e, pasmem, um aumento de 600% da mortalidade materna e puerperal por Covid-19. Então, é um dado que assusta e é um dado que eu, como ginecologista e obstetra, preciso passar para vocês e para as autoridades para que a gente possa ser uma voz ativa. Aquele número ali de 145 mortes será, se nada for feito, o total de número de mortes no ano de 2021. Porque hoje nós estamos com 2,2 mortes materna e puerperal por semana no estado do Rio Grande do Sul. Tá? É um pecado, né, gente? É um pecado isso, né? Nós termos ali um filho recém-nascido que precisa do leite materno, que precisa da sua mãe e que muitas vezes a vida dela vai ir embora por uma desgraça dessas. E como hoje nós temos já a vacina, então essa é a proposta. Se nós não tivéssemos vacina, então nós temos como mudar esses números e fazer com que eles não cheguem naqueles números alarmantes e poder diminuir isso. Então, diante disso, senhores, eu venho aqui com um requerimento. Tá? Os vereadores abaixo afirmados solicitam a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal de Farroupilha a moção de apoio ao movimento Lactantes pela Vida, onde busca garantir em nosso município a imunização deste grupo contra o Covid-19. Manifestamos, então, esse apoio porque no mês de maio aí, o movimento Lactantes pela Vida vem chamando a atenção e buscamos com isso garantir o nosso município a imunização deste grupo contra a Covid-19. A forma mais plausível de contenção da pandemia de Covid-19 é através da imunização da população o mais breve possível. De acordo com levantamentos do movimento Lactantes pela Vida, pesquisas diversas e estudos indicam que os anticorpos da mãe vacinada são transmitidos ao bebê através do leite materno e da amamentação, o que garante ainda mais proteção e saúde a partir de uma dose única de vacina. Dessa forma, iniciamos uma estratégia de proteção eficiente e econômica. Cabe ainda salientar que bebês menores de 2 anos não podem fazer uso de máscara, em função do risco de sufocamento, enfim, o que faz com que a contenção e contaminação e contágio através dos mesmos seja um obstáculo, bem como sua exposição arriscada, provando que a imunização das mães e a consequente proteção dos bebês pelo leite materno seja uma saída eficiente e sem maiores custos para o poder público. Sendo assim, a vacinação irá dar mais segurança a estas mães e, consequente, mais proteção e saúde a seus bebês. Somente com a vacinação das mães lactantes é que teremos a diminuição do alto índice de mortes materna e que podemos interromper o ciclo de desestruturação familiar já em curso em função dos óbitos gerados pela pandemia. Antes do exposto, solicito aos nobres companheiros a aprovação e apoio pela presente moção de apoio e que assim consigamos em nosso município priorizar a imunização deste grupo, onde garantimos mais do que o futuro das nossas gerações e saúde para todos. Então, quero que a líder de governo, senhora Clarice, doutora Clarice, encaminhe isso aqui para o seu Clarimundo, para a Secretaria de Saúde, porque de todos os números que eu já vi na pandemia, e olha que eu tenho estudado e tenho visto bastante números, estes são os que mais me chamaram a atenção. É um grupo específico, nós conseguimos já
diagnosticar onde está o aumento exorbitante, então eu acho que talvez nem precisaria estar fazendo essa manifestação. Acho que o governo federal, o governo estadual, né, já deviam ter esses números e já deviam, sem a gente solicitar, sem a gente pedir, já deviam estar realizando esta vacinação nesses grupos. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago Brunet. E colocamos em votação o requerimento número 182. Encaminhamento de votação ao pastor Davi. O vereador Tiago Brunet traz um tema magnífico a essa casa, de extrema relevância e importância diante desses dados, e esta é a grande verdade, doutor. Infelizmente, né, alguns governantes não conseguem enxergar ou ter diante que teriam que ter todos esses dados latentes para poder tomar essas decisões, mas o que me alegra hoje é de ter o senhor aqui como colega e que traz esse tema a esta casa e que a gente pode aqui ouvir e apreciar e aprovar, né? E também, se o senhor permitir, subscrever esse tema. Muito obrigado. Encaminhamento de votação para o vereador Tiago Willi. Senhora presidente, a bancada vota favorável, né? E também pede para subscrever. E, doutor Tiago, parabéns por essa iniciativa e trazer esse tema. Olha que espanta um leigo, porque eu sou um leigo desta área, ouvir uma informação que você trouxe aqui, né? Se essa informação você tem acesso, como médico, obviamente, eu imagino que no Brasil, né, o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual da Saúde, né, como é que eles não têm uma informação tão óbvia que nem essa? Porque ela chega a ser, né, doutora Eleonora, tão óbvia, né? Claro que eu acho que eles devem ter a informação, mas ela é tão óbvia do que precisa ser feito, né? Que eu estava acompanhando aí alguns grupos que estão sendo vacinados agora, e que nesse momento, obviamente, poderia estar com tranquilidade, né? Porque os grupos bem da prioridade da vacina, todos foram vacinados, agora estariam no momento muito adequado, né, de já ter feito isso, inclusive. Mas a gente abre uma janela aqui que você traz, muito importante, que o município, em algumas situações, pode fazer algumas defesas, né? Então, eu acho que essa é uma defesa, Clarice, líder do governo, importante, que só o nosso prefeito possa seguir nesse caminho, e a gente vota favorável, senhora presidente. Encaminhamento de votação para a vereadora Clarice Baú. Na verdade, todos nós sabemos que a gente segue um sistema nacional de imunizações. Com certeza, esses dados estão sendo vinculados na imprensa, nossa Secretaria da Saúde, o prefeito como presidente da MESB, sabe de todos esses dados. E com certeza temos que sensibilizar, sim, é o nosso dever aqui também como vereador, levantar essa questão, parabéns por levantar, temos que fazer algo e quem sabe o município consiga também, então, olhar para esse grupo e colocar, né, em toda a relação das imunizações. Importante e ruim e lamentável é que nós temos que ter os dados para as coisas acontecerem. Nunca se previne, né? A gente sempre tem que ter muitas mortes para ter algumas campanhas de conscientização. A gente tem que ter mortes para colocar, né? Isso já era previsto. A necessidade, né, das gestantes ter a vacinação, mas precisa demonstrar com muitas mortes, infelizmente, acho que nosso sistema tem se acostumado com isso, infelizmente. Mas a minha bancada também vota favorável e, com certeza, como líder de governo, farei os encaminhamentos e passarei a sensibilidade, né, toda essa questão do requerimento e a sensibilidade que nós, vereadores, temos nessa questão. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. Encaminhamento de votação ao vereador Felipe Maioli. Bom, Tiago, colega Tiago, após essa excelente explanação com números, nós da bancada do MDB votamos a favor e estamos apoiando esta iniciativa. Então, com poucas palavras, quero resumir e quero dar os parabéns pela iniciativa. Todos nós subscrevemos, então. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Colocamos em votação o requerimento número 182.
Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores e subscrito por todas as bancadas, com ausência justificada dos vereadores Juliano Baumgarten e Eurídice Sutili. Muito obrigado. Agora, passo a palavra ao vereador Amarante. Boa noite, vereadores, vereadoras, presidenta da nossa casa que nos honra, os que estão assistindo, que ainda estão nos assistindo assistindo nós aqui na casa, estava o secretário Schmitz, eu acho que ele se ausentou. Senhora presidente, eu quero fazer um requerimento bem rapidinho, agora no começo, para a colocação de 4 lâmpadas lá na comunidade do São José. Então, o vereador signatário, após ouvir a casa, requerem a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, o setor competente, para que seja realizada a troca de lâmpadas na linha Jacinto, segundo distrito, na propriedade do cemitério da comunidade Capela São Luís. Os postes estão identificados com fitas, conforme imagem anexo, e na linha 80, na proximidade da Capela Sagrado Coração de Jesus. E, seu Beto, você sempre nos honra aqui, eu sempre vi aqui, assistia anteriormente às sessões na Câmara de Vereadores, e sempre vi essa pessoa alegre, e que podemos pegar como exemplo essa tua alegria. Presidente, eu só queria, conforme o vereador Beto citou antes, nós estávamos fazendo uma conversa com o Maioli, ali de corredor. A questão da máscara é que, de repente, nós possamos utilizar o símbolo da Câmara de Vereadores, e nem que nós pagamos essa máscara, né? Mandamos fazer, vamos ver um local aí que, de repente, já presta serviço ou para o Executivo ou para o Legislativo, a gente paga e cada um adquire a quantidade que, de repente, queres. Beto, eu sei que nós, às vezes, também podemos divertir. Eu queria dizer que o Jorge Sense, ele foi o vereador que mais fez requerimento no mandato dele aqui nesta casa para o Executivo. Então, eu estava na Secretaria de Obra, eu era um dos que recebi muitos, talvez o Jorge foi o que mais enviou. E aprendi, tá? Eu não vou dizer que aprendi, mas eu tenho feito pouco requerimento, tá? Vamos lá. Eu acho que é necessário também alguns, como neste requerimento já conversei com o Exídio, secretário de Obras. Quero também agradecer a todos os vereadores dessa casa que assinaram a carta da qual a gente vai deixar amanhã na Casa Civil, com Arthur Lemos, que será entregue, e dentro do programa aí do governo estadual poderá estar presente também na nossa reunião amanhã. Doutora Clarice, nós e doutor Tiago, o Tiago William, nós vamos estar tratando lá, sim, da falta de recurso que o Estado, e não vou dizer desses governadores, dos 20 anos que se passaram, que não se investe mais nas nossas rodovias aqui da Serra Gaúcha. Estaremos, nesta carta, pedindo para o governo que considere em torno de 0,7% do que a Serra Gaúcha manda para o governo do Estado todos os anos de impostos pagos por estas cidades. E esse imposto, que de repente até alguma coisa retorna, mas nós, como moramos aqui, pagamos esse imposto, nós temos que defender a região que pagamos. E aqui na Serra Gaúcha, a qual nós pagamos, doutora Clarice. Claro que tem aqui várias, tem várias estradas, né, rodovias, IRS, VRS, das quais nós estamos pedindo o imediato conserto, né, que é os tapas-buraco. Eu já vi que o governo do Estado começou, hoje à tarde já estão fazendo o tapa-buraco. Depois do espaço de liderança, presidente.
eles já começaram a fazer o tapa-buraco. E que, entre esses trabalhos, eu penso que esse tapa-buraco, Roque, é para 2 e 3 meses agora no inverno. Tem que fazer o recapeamento ao entorno desse buraco, que às vezes é profundo, porque este material colocado, como a gente fez no passado... Vereadora Amarante, iniciando agora o seu espaço de liderança. Obrigado, presidente. Como a gente fez, como o próprio Exídio fez há 1 mês em alguns buracos aqui na rodovia, e está lá de novo, começando já a abertura novamente. Tem que ser feito o recapeamento. E claro que nós estaremos indo até lá, Tiago William, também para tratar, como já citei aqui, do retorno desses impostos, que seria em torno de 25 milhões por ano de investimento na Serra Gaúcha, que é o mínimo que o governo do Estado teria que fazer, que seria em torno de, como já citei, 0,7% do que nós pagamos de impostos. Nós não vamos, podemos até ouvir a questão do pedágio, mas nós não estamos inteirados nesse assunto. Então não é este assunto que a gente vai tratar. Nós vamos cobrar, sim, que retorne um pouquinho dos impostos que nós pagamos para recuperação e expansão das nossas rodovias. Nós precisamos de passarela, nós precisamos de viaduto, nós precisamos de triplicação, por exemplo, desse trecho de Farroupilha a Caxias. Nós precisamos de recuperação, por exemplo, na 813, que me parece que já tem aí um cronograma de obra, e nós vamos estar cobrando isso também. Vereadora Clarice, que inicia o mais rápido possível. E eu tenho certeza, doutora Clarice, que se nós não for atendido como vossa pessoa já falou, nós vamos entrar via judicial. E, de uma forma ou de outra, nós vamos buscar estes recursos. Eu acho que estamos juntos nesta causa. Todos os vereadores de Carlos Barbosa assinaram essa carta. Hoje, por uma questão de não ter sessão em Caxias, nem todos os vereadores assinaram, até porque eu também mandei hoje de uma forma, porque essa visita também surgiu assim de repente. E vamos buscar, sim, eu acho que é o dever do vereador trabalhar e defender os interesses de nossa comunidade e de nossa região, ou seja, aquele problema que nos afeta, que nos agride, que nos atrapalha no nosso dia a dia. E também, eu quero, depois, doutora Leonora, como já li o requerimento, botar em votação, também quero fazer aqui sobre a fala do Tiago, eu acho que é muito bem colocado. Nós não cabe mais lockdown no nosso país, nosso estado, nossa região, nossa cidade. Nós temos que trabalhar. Nós temos alguns setores, por exemplo, o setor de eventos, que desapareceu, eles vão ter que se juntar novamente para se reconstruir. Aquilo que tem aquele trabalho como missão, vão ter que se reconstruir, porque terminou o setor de eventos, que está voltado aos CTGs, né, Tiago, do qual você citou, muito prejudicado. E claro que, para tanto, a gente também tem que lembrar que aqui nós, até muito cobrado pela doutora Leonora, todos nós usamos máscara aqui na Câmara de Vereadores, mantemos o distanciamento, sentamos separados, para também nós, como vereadores, ser exemplo ali fora para a sociedade. Para tanto também, eu quero aqui cobrar que eu acho que a visita do nosso prefeito em relação ao nosso presidente, não sei se foi para quebrar o gelo, para quê, mas não podemos dar exemplos de aglomeração e o não uso de máscara, porque isso é muito ruim, porque seus seguidores e aqueles que o aplaudem acabam seguindo este rito e achar que tudo é normal. Não temos como mensurar o tamanho do prejuízo que isso pode dar.
inclusive a vir provocar um novo lockdown. Porque lá pelas tantas o prefeito não quer, o governo não quer, mas o judiciário, alguém, a classes sindicais ou outras classes podem entrar. E outra, nós temos que nos prever a vida, preservar a vida, porque de repente não adianta. O nosso bem maior é a vida. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador Amarante. Colocando em votação o requerimento 183. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência justificada dos vereadores Juliano Baumgarten e Eurídice Sutili. Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos. A todas as pessoas que estão em casa, nos assistindo. As pessoas que estão presentes aqui, colegas vereadores. Quero parabenizar as pessoas que estão aqui, que saíram de suas casas e vieram para cá para nos assistir e nos cobrar. Acho de extrema importância e de extrema valia essas pessoas que deixam os seus lares para virem aqui nos prestigiar e nos cobrar também, que é o seu papel. As pessoas em casa fica muito fácil, né? Ah, não posso ir lá assistir nenhuma sessão na Câmara de Vereadores porque é chato, mas cobram de nós. Eu acho que vocês que estão aqui, sim. Temos 3 pessoas, né? Que não fazem parte dos meios de comunicação. Parabéns, parabéns. E vocês têm toda a moral do mundo para nos cobrar. Ok? Obrigado por estarem aqui. Doutora Eleonora, parabéns. Nossa líder de bancada, que muito nos orgulha ao presidir esta casa. Amarante, obrigado pelo convite, pela tua iniciativa. Nós, da bancada do MDB, não vamos poder estar presente amanhã, mas vocês irão nos representar muito bem, colegas que irão, e chega de só o pessoal do Estado aí prometer e enrolar. É isso aí, tomara que dê tudo certo e contem com o nosso apoio. Colega Juliano, que está em casa nos assistindo, confesso que eu senti a tua falta na leitura de tantos requerimentos. Espero que tu esteja o mais rápido possível conosco, está nos assistindo em casa nesse exato momento, tenho certeza. Beto Maioli, como eu gostaria de ter sabido antes que o senhor viria para cá, que estaria conosco durante esses 5 dias. Iria trazer o meu pai aqui para assistir a sessão. Porque há uns 16 anos atrás, ou 17, bom, com certeza nós iríamos estar dominando a casa. 3 Maioli daí, né? Poderíamos até, quem sabe, bater algumas fotos, fazer algum registro. 2 Maiolis, que honra. Mas como eu iria contar essa história há uns 16 anos atrás, no momento que a nossa família estava passando por dificuldades, tínhamos uma fruteira, um mercadinho, sociedade, quebrou, né? Quem estendeu a mão para o meu pai? Quem foi? Beto Maioli, em seu viveiro, né? Então meu pai me arrepia até esse momento, essa lembrança. Eu gostaria de ter sabido antes que tu iria estar aqui, porque eu iria trazer ele aqui com certeza. Então, em nome da minha família, eu quero te agradecer em público ao teu gesto, e acredito que a grande maioria dos teus atos são exemplares. Por que todos? Por que não todos? Porque todos nós temos os nossos defeitos e cometemos as nossas falhas. Então eu quero deixar esse registro. Obrigado, Beto Maioli. E se tu puderes estar conosco nesses próximos meses, nesses próximos anos, será muito bem-vindo aqui. Colegas vereadores, tenho muito orgulho em
em estar aqui nesse momento, porque ouvindo vocês falar, é um aprendizado enorme, e tenho certeza que a comunidade de Farroupilha está muito bem representada. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, vereador Felipe Maioli. E espaço de líder de governo para a vereadora doutora Clarice Baú. Presidente, quero colocar em votação o requerimento 180. Os vereadores signatários solicitam a anuência dos demais pares e requerem a Vossa Excelência que seja enviado votos de congratulações à Confeitaria Quidelis pelos seus 30 anos de fundação. Não poderíamos deixar de prestar uma singela homenagem a esta empresa que nasceu em nosso município. Participa das mais doces memórias de seus clientes e nos orgulha levando o nome de Farroupilha a toda a Serra Gaúcha, chegando até o litoral norte. Gostaríamos de desejar mais sucesso e parabenizar toda a equipe, seus fundadores, familiares e os 130 colaboradores que materializam com tanta dedicação a história próspera desse empreendimento. Nesses termos, pedem espera deferimento. Todos nós conhecemos a história da Quidelis, antes a Quidelícia, né? E agora a Quidelis. Então, nós estamos bem servidos com realmente doces memórias. Obrigado, vereadora Clarice. Colocamos, então, em votação o requerimento 180. Bancada do MDB, subscreve. Colocando, então, em votação o requerimento de número 180. Os vereadores que estiverem de acordo, por favor, permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores, subscrito por todas as bancadas. Agora, passo a palavra ao vereador Beto Maioli. Senhora Presidente, mais uma vez eu quero aqui, nesse momento, até abrir as portas do meu coração mais uma vez, para dizer algumas palavras. Em primeiro lugar, eu quero falar o Tiago, o William, porque ele fala sobre CTG. Eu acho que CTG é uma coisa, além de ser CTG, é cultura, é educação, é formação de gente, é muito importante. Inclusive, eu já vou antemão te dizer que, se Deus quiser, ainda esse ano você vai ter umas músicas do Beto Maioli para tocar no teu programa. Música que tem cultura, que tem formação, não é aqueles pocotó e creu-creu. E muito bem. Quanto à Frente Parlamentar da Agricultura, acho que é uma coisa muito importante, muito sagrada. Eu sempre digo que eu tenho uma das profissões mais sagradas e queridas do mundo, de trabalhar com agricultura e principalmente com a natureza, que é com planta. Como Deus é bom para a gente. E falar de Deus bom para a gente, eu já tive muitos tombos na minha vida também, por causa de muita gente safada nesse mundo. Mas graças a Deus, nós não dá uma cruz que nós não podemos carregar. E uma coisa muito importante, que eu sempre digo, como é bom poder ajudar e nunca precisar ser ajudado. Que coisa maravilhosa, isso é coisa muito bonita. Felipe, sinceramente, eu sei que a tua família tem uma gratidão, um sentimento muito grande pelo Beto Maioli, pelo fato de ter feito uma coisinha tão pequena que para eles foi muito significante e muito grande. Isso me enche o coração de alegria, de sentimento. Mas eu vou dizer para você, se valeu a pena nesse mundo ser político e ser vereador? Sim. Pelo salário que ganhava de vereador? Não. Por ter ajudado tanta gente nesse mundo? E não precisa dizer. Mas eu gostaria até de fazer um relato aqui, só de uma, de tantos que eu ajudei. Um dia veio uma mulher me pedir para mim, dois caras pediram para mim, Beto, eu preciso de um dinheiro para comprar um remédio para uma mulher que está grávida. Daí, quanto? R$90. Então vai buscar a receita, porque senão vocês querem tomar cachaça, disse ainda. Foram lá, me buscaram a receita, comprei. Deu R$99. O mês seguinte vieram com a receita, 99. Outro mês, R$99. Mas, gente, eu disse, e não foi ver quem era ainda.
Bom, passou-se as eleições, daí 7, 8 meses, estou aí na cidade, veio uma mulher, oi Beto, larga uma sacola e puxa uma fotografia e me diz, Beto, olha aqui, graças a Deus, mas graças a ti, Beto, é o único filho que consegui salvar na minha vida com o remédio que tu me comprou. Vejam bem se é coisa tão bonita, eu prefiro me eleger e perder o mandato de vereador, por ter salvado uma vida. Isso é coisas bonitas, e não precisa comentar, mas eu quis comentar hoje só por causa que o Maioli lá fez aquela consideração. Mas então, essa é a minha alegria de tanta gente que eu ajudei nessa vida. E Deus sabe disso. Mas é mais uma coisa que eu quero falar, que da minha alegria, eu posso estar todo ralado, mas jamais se transmite negatividade para o povo. Nós já estamos vivendo num país fuzilhado, todo desnorteado quase. Então nós temos que transmitir coisas boas, transmitir alegria. Há poucos dias entrei num estabelecimento em Farroupilha e eu entro cantando mesmo. E eu tinha dentro 4 meninas. Ai, que alívio, Beto, pelo amor de Deus, porque aqui parece que é até um velório, porque não tem ninguém. Todo mundo entra triste com aquelas coisas. Tem que transmitir coisas boas para o povo, tem que transmitir coisas boas, e não coisas ruins, coisas doentes. Senão o povo vai se acabar na miséria de doenças, de coisas ruins. Tem que ter pensamento positivo das coisas. Claro que nós temos que cuidar, temos que se precaver. Mas, gente, temos que trabalhar também, porque vai dar um desespero de fome e comida e miséria. Gente, que Deus nos abençoe grandiosamente. Eu um dia estarei de volta aqui nessa casa de novo, sim. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, vereador Beto Maioli. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Boa noite, presidente Leonora, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na casa hoje, Leandro sempre acompanhando todos nós aqui. Beto, como não dizer que hoje estou muito contente de te ver aqui. O Betinho é uma pessoa que eu aprendi muito também, Tiago. Aprendi muito com o Betinho. Porque todos nós temos problemas, todos nós. Inclusive o Beto, embora não pareça isso. E na verdade, a maneira que o Beto tem de olhar as coisas, de dizer, vamos lá, temos que votar, temos que ver. Gente, Beto, tu é um exemplo. Te juro, tu é um exemplo. Porque assim, todos nós temos problemas, mas agora ficar o tempo inteiro reclamando, até às vezes eu penso, será que é italiano? Eu sou italiano, tem o vício de reclamar de tudo. Ele não reclama, ele está sempre alegre. E se a gente não aprender que na nossa vida a gente tem que entender que o importante é viver, e viver bem, né, Beto? A gente consegue ficar velho sem aprender nada. Nada. Então, Beto, eu tenho um orgulho imenso de te ver aqui, porque tu é um dos caras que alegrava todos nós aqui quando estava, e hoje todo mundo viu já na alegria que é com o Beto aqui. Obrigado pelo retorno, bom te ver de novo, meu querido. Eu tenho um imenso orgulho de ter te conhecido nessa política, tá? De coração mesmo, meu querido. Desejar então que o Juliano e o Sutili, que não estão aqui, que logo tenho certeza que voltarão a estar conosco aqui, com certeza, né? Amarante, a pauta que levanta então Amarante nas estradas é importante. Eu queria fazer um comentário a respeito de uma análise que se faz em função do tipo de asfalto. Hein, pessoal, o tipo de asfalto que está colocando. Alguém de vocês lembra quanto tempo que faz que fizeram aquele retorno ali na Polícia Rodoviária, aquele pedaço novo que tem um retorno? Eu passo por lá seguidamente, bem seguido. Aquele pedaço novo, que eu acredito que não tenha mais do que 2 anos, 2 anos e meio, está totalmente arrebentado, totalmente estragado, todo cheio de buracos. Um asfalto literalmente novo. Então, uma outra questão extremamente importante: que tipo de serviço estão prestando? E vão falar que a quantidade de carga que passa por aí é muito movimento, muito peso. Concordo, tem muito movimento, tem muito peso. Contudo, pessoal, o custo para se fazer aquilo, sei lá, que se faça uma nova, que se projete novos asfaltos com novas espessuras. O que não pode se fazer é ter um asfalto que dura 1 ano e meio, 2 anos no máximo, e esteja todo ele, não tem condições. E eu vejo outros pedaços de asfalto, por exemplo, que são feitos e tem uma quantidade até mais de tempo, estão em boas condições, e eu não acredito que o tráfego que passa aqui não seja o que passa no outro ponto. Então, uma análise que eu faço não é só em função da buraqueira que está essa estrada e dos retornos de um pouco dos impostos que são enviados, que deve ser voltar. Como isso está sendo feito, pelo amor de Deus?
Não pode durar tão pouco. A gente tem cada vez mais peso, tudo bem, mais quantidade de carga passando, mas a durabilidade, eu acredito que está desproporcional. Está um absurdo isso. Se reveja isso também. Tiago, parabéns por levantar a questão da vacinação de uma parte da população que está extremamente vulnerável, né? E digo que também, no sentido de aqui no nosso município também, uma das articulações que se fez o executivo foi de vacinar os professores, e isso tem uma importância muito grande, e também era uma bandeira tua, né, Tiago? De forma alguma estou falando no sentido de criticar, porque, ao contrário, dizia que era uma bandeira tua, e não é pelo fato de ser professor, e sim, é que na sala de aula, a Dire que sabe muito disso também, eu chamo de Dire, a vereadora Clarice, né, que sempre, eu nem lembro do nome, é Dire. E daí, então, assim, a gente sabe que na sala de aula a gente tem uma concentração grande de pessoas. Na sala de aula, onde se concentram pessoas, de certa forma, é uma espécie de aglomeração. E fora isso, ainda essas crianças saem dali e circulam. E queira ou não queira, elas fazem ligação com outras salas. Então, assim, a importância de vacinar os professores. Senhora Presidente, já estou terminando, tá? Mas, segundinhos. Então, essa importância, a Caxias do Sul, pelo que eu vi, está começando a vacinar, e eu acho que isso foi um grande passo dado aqui também na cidade. Por quê? Porque essas crianças vão para casa. E ao chegar em casa, queira ou não, muitas vezes elas nem sentem os sintomas, porque para elas a doença muitas vezes nem afeta, mas elas podem contagiar outras pessoas. Então, finalizando, vereador. Muito importante, terminando, vereadora. Então, muito importante essa vacinação que foi feita no município dos professores. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sandro. Antes de dar por encerrada esta sessão ordinária, eu gostaria de, em nome dessa Casa Legislativa, dar as boas-vindas ao vereador Alberto Maioli. Muito nos enobrece a sua presença aqui. E também eu gostaria de dizer a um dos nossos representantes da imprensa, Leandro Adamati, TV Serra, eu gostaria de dar as condolências dessa Casa Legislativa pela passagem do seu avô materno, Evaristo Barazete, aos 96 anos. Os pêsames de toda essa Casa Legislativa. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos desta presente sessão ordinária de 31 de maio de 2021. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.